a Deus. É justamente a paz quando você passa pela luta e você passa pela luta dando glória a Deus. Trouxe você para aqui para cuidar de você. Ter umas fériasinhas. Que maravilha, irmão. Paz que excede todo o entendimento. Glória a Deus. Vamos abrir nossas Bíblias, meus amados, em 1 Crônicas. 1 Crônicas 21. Crônicas 21, a gente vai ler do 1 ao 18, que diz assim. Ainda tem gente procurando, vou esperar. Primeiro Crônicas. Crônica é logo depois de 1º e 2º Reis. 21, que diz assim: Então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi a levantar o censo de Israel. Davi disse a Joabe e aos chefes do povo: Vão e levantem o censo de Israel, desde Berseba até Dan, e tragam-me a apuração para que eu saiba o seu número. Então Joabe disse: Que o Senhor, seu Deus, multiplique este povo 100 vezes mais. No entanto, meu rei e senhor, não são todos eles servos do meu senhor? Por que meu senhor requer isto? Por que trazer assim culpa sobre Israel? Porém, a palavra do rei prevaleceu contra Joabe. Então Joabe saiu e percorreu todo Israel. Depois voltou para Jerusalém. Joabe apresentou a Davi o resultado do recenseamento do povo. Havia em Israel 1.100.000 homens que puxavam da espada, e em Judá eram 470.000 homens que puxavam da espada. Porém, os de Levi e Benjamim não foram contados entre eles, porque a ordem do rei foi abominável a Joabe. Agora, deixa-me mais um pouquinho para frente, queridos. Tudo isto desagradou a Deus, e por isto ele castigou Israel. Então Davi se dirigiu a Deus dizendo: Cometi um grande pecado ao fazer tal coisa, mas agora peço-te que perdoe a iniquidade do seu servo, porque fiz uma grande loucura. Então o Senhor falou a Gade, o vidente é o mesmo que profeta, queridos, vidente de Davi, dizendo: Vai e diga a Davi, assim diz o Senhor, eu lhe ofereço
mãos do Senhor, porque muitas são as suas misericórdias. Não quero cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou a peste a Israel e morreram 70.000 homens do povo de Israel. Deus enviou um anjo a Jerusalém para destruir. Quando estava por destruí-la, o Senhor olhou, mudou de ideia quanto a este mal e disse ao anjo destruidor: basta, retira a sua mão. O anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã. Não seja contra mim e contra a casa do meu pai, mas não contra o teu povo para castigá-lo. Vamos ficar aqui, queridos, e podeis sentar. Queridos, nós estamos aqui não sei, podia ser em outro lugar, e pensando assim, como eu tenho muitos soldados a meu favor. Chamou Joabe: Joabe, vem cá, conta, faz um recenseamento aí do meu povo. Ele mandou fazer um recenseamento. Joabe chegou para ele e aconselhou: senhor rei,
Deus não mandou o Senhor, eu estou parafraseando, viu, irmãos? Deus não está mandando o Senhor fazer um recenseamento. E Davi não quis conselho de Joabe. E mandou Joabe fazer o recenseamento. Joabe fez o recenseamento, não como Davi queria, porque ele queria de todos. Davi não fez dos levitas nem dos benjamitas, né? Dessas duas tribos, só fez de Israel e de Judá. Em Israel tinha 1.100.000 soldados que levantavam a espada. Isto é, essa quantidade era só de homens de 21 anos para cima. Homens que iam para a guerra. Então, só em Israel. Em Judá tinha 470.000. Irmão, era gente demais. Imagina aí, mais de 1.500.000 soldados. Então, o que foi que subiu no coração de Davi? Ninguém ganha para mim. Eu já venci Rabá. Eu já derrotei os filisteus. Deus fez aliança comigo. Então, eu sou eu. Infelizmente, irmãos, tem pessoas que Deus dá cargos, tem pessoas que Deus dá ministérios naturais, porque existem os dons naturais, os dons espirituais, os dons ministeriais, e começa até bem, como Davi começou muito bem. Mas, irmão, não é somente você começar seu ministério bem, é continuar e concluir. Você vê que Saul também, ele tinha era uma bênção, era humilde, se escondendo para o povo não ver ele, porque ele estava sendo aclamado rei. E como foi que terminou a vida de Saul? Então, queridos, é um alerta para mim e para cada um de nós, que temos cargos na obra de Deus, na casa do Senhor, seja para varrer e lavar esse chão, ou seja, para pregar o evangelho aqui nesse púlpito, ou seja, qualquer cargo de diretoria. Irmãos, o grande é Deus. Nós somos, antes de eu vir para aqui, eu estava ali orando em espírito, já tinha orado, passei o dia todo orando, pedindo a Deus misericórdia, porque para vir para aqui, irmãos, não é, vai pregar, que maravilha, irmã Luzimar vai pregar, mas não sabe o preço que Luzimar paga. E cada um que vem aqui, o preço que paga, para poder dizer o que Deus está mandando. Porque quando Deus manda dizer, você não tem medo. Não tem medo, porque é Deus que está falando, vai ter com Deus. Mas o que Deus está dizendo a nós hoje, não é começar bem só, é continuar bem, para a glória de Deus, e concluir bem para a glória de Deus. Aleluia! Então, queridos, era uma motivação até bonita, contar ao povo, eita, nós temos 1.500.000 soldados. Meu Deus, era gente demais. Mas a motivação errada, querido. Ele se orgulhou. E na hora, Deus fala ao coração de Davi. O que eu acho interessante, que mesmo com essas falhas, Davi tinha um coração maleável. Ele entendia quando era Deus que falava com ele. E Deus falou com ele. Irmão, quantas vezes a gente erra? Porque nós somos pecadores. Aceitamos a Jesus? Sim. Ele morreu por nós? Sim. Pagou o preço pelos nossos pecados? Sim. Mas nós ainda estamos aqui nesse mundo, nessa carne, e são 3 grandes gigantes que nós temos que derrubar todos os dias. O mundo, Satanás e a carne, que trabalha contra nós. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus, que está dentro de nós. Ele não está ao nosso derredor. Ao derredor vive Satanás, procurando uma brecha quem possa tragar. Mas ao nosso redor estão os anjos do Senhor, e dentro de nós está o nosso Deus Todo-Poderoso. Lá em 1 Coríntios 3,16 diz: não sabeis vós que sois templo do Espírito Santo de Deus,
que o Espírito de Deus habita em vocês? É em você, irmão, é no seu coração, é no seu interior. Deus está contigo. E nós não devemos dar lugar à carne, dar lugar ao mundo, a Satanás, porque quem está dentro de você sente. É uma pessoa que se chama Espírito Santo, que ora por você com gemidos inexprimíveis. Chora quando você peca. Chora quando você não pode nem chorar, ele chora por você. E quantas vezes você vai orar e você não consegue orar, amados? Se ajoelha para orar e já vai se derramando. Aí o Espírito Santo de Deus chega nessa hora e ora por você. Meu Deus do céu, quantas vezes já tem acontecido isso comigo? E com você eu tenho certeza. Porque tem coisas que você vai, olha para todos os lados e não encontra saída, meus amados. Aí você corre e se ajoelha nos pés do Senhor. Aí bota para chorar. Aí em pensamento você, Espírito Santo, ore por mim. Tem um hino lindo assim, né? Ore por mim. Aí o Espírito Santo de Deus ora por você. Eu não sei como é que ele ora, mas eu sei que deve orar muito lindo. Ele sabe muito mais o que eu preciso do que eu mesma. A palavra de Deus diz que ele sonda o nosso interior, conhece os nossos pensamentos, o que precisamos antes da gente pedir ou pensar. Que amigo tão lindo, e está perto não perto, ele está dentro de nós. Não sabeis vós que sois morada do Espírito Santo de Deus? Aleluia! Então, queridos, a pessoa que tem o Espírito Santo de Deus tem o temor a Deus. Em Provérbios 9:10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Se Davi naquela hora ele vacilou, mas se naquela hora ele tivesse o temor ao Senhor, com certeza ele teria sabedoria para não fazer aquele recenseamento. Não era plano de Deus, era para ele se orgulhar. Então, queridos, Davi se esqueceu, veja, eu acho interessante isso aqui, ó. Davi se esqueceu da dependência que ele tinha ao Senhor quando derrotou Golias. Se lembra quando derrotou Golias, o que foi que ele disse para Golias? Ele disse: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Ali a confiança dele estava totalmente em Deus. Como é maravilhoso a gente confiar em Deus. E ali a gente viu um menininho, um rapazinho, talvez 14, 15, 16 anos, mas venceu um gigante, que Israel todo estava assim, ó, quando o Golias aparecia. Davi foi lá só com a pedrinha na cabeça do gigante, e ele caiu por terra. Ele foi lá, cortou a cabeça do gigante. Gente, isso é coisa que parece história de carochinha. Para quem não é crente não entende isso aí não. Mas isso é confiança em Deus. Ele disse: eu vou contra ti. Eu venho contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Dá para você entender os exércitos que tem no mundo? Os fortes exércitos na Rússia, Estados Unidos, na China, Japão, Brasil. Dá para você entender como as forças armadas. Agora imagina, o nosso Deus, Ele é Senhor de tudo isso. E Ele é o teu Senhor. E Ele mora em você. Está pronto para receber a tua oração. E é Ele mesmo que manda você orar. Pedir. E dá-se-vos-á. Buscai, e achareis. Batei, e abri-se-vos-á. Porque todo que pede, recebe. Todo que bate, será aberto. Então, queridos, o nosso Deus é assim. É interessante que Jesus, nesses versículos aí, ele diz, falando para os discípulos: se um filho de vocês
pedir um peixe a você, você vai dar uma cobra? E com certeza os discípulos, não. E se pedir um ovo, vocês vão dar um escorpião? Se pedir um pão, vocês vão dar uma pedra? Não. Aí diz, se vocês sendo maus, vocês sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, agora imagina o vosso Pai que está no céu. O que é que não pode fazer conosco? E Ele mora em você. Glória a Deus. Naquele dia que você aceitou Jesus como seu Salvador, Paulo, falando lá em Romanos 5:5, ele diz que foi derramado no seu coração, no meu coraçãozinho, foi derramado o amor ágape, que significa Deus, foi derramado em seu coração. Aleluia, glória a Deus. Vamos um pouquinho para frente, queridos. Então, somos fácil de esquecer o que Deus fez por nós. O quanto Deus tinha feito por Davi, ele reconhecendo, é Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Quando chega nessa hora, depois de tantas vitórias que ele teve, não, fui eu. Vai contar o povo para eu saber quantos soldados eu venci essa guerra. E agora não tem nenhum exército que possa me vencer. Eu estou parafraseando, que eu tenho certeza que com essa presunção toda, ele disse muito mais do que isso, né? Precisamos ter cuidado e não esquecer do que Deus fez conosco. Onde está o temor do Senhor? E, irmãos, eu já vi tantas pessoas que esquecem do que Deus fez. Quando menos espero, tem uma notícia: fulano está frio no Evangelho. Me dá um mal-estar, a vontade de chorar. Eu já chorei tanto por uma pessoa, que uma época eu soube de alguma coisa, que era daqui da igreja, faz tempo isso. E eu trabalhava ainda secularmente. E nesse dia eu fiquei porque eu ia estudar para uma prova, que eu fazia seminário, e eu fechei lá o meu setor e comecei a orar por essa pessoa. Irmãos, eu chorava feito menino por essa pessoa. Meu Deus, eu não estou acreditando que essa pessoa pecou contra ti, meu Pai. E eu chorava, quando eu imaginava, não, ela não pode ser ela, não pode ser essa pessoa. Mas, irmão, o homem é fraco. Ninguém é forte ao ponto de dizer, eu nunca vou me desviar. Precisamos pedir misericórdia a Deus. Porque Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele caiu. E ele não só caiu dessa vez não, viu? Teve outras quedas de Davi. Nós não somos melhores que Davi. Precisamos estar sempre vigiando, queridos. Porque Satanás... Porque se você vê aqui, o início do versículo, aqui, diz que, então Satanás se levantou contra Israel e incitou Davi, porque ele encontrou lugar em Davi. Nós, irmãos, que somos filhos de Deus, dirigentes de igreja, pastores, líderes de departamento, aí é que a gente precisa de estar vigiando, para não entrar em tentação. Porque a hora que a tentação bate na porta, ela não marca a hora. E ela justamente, Satanás vai mexer justamente naquilo que você é fraco. Se você é uma pessoa que não se preocupa com dinheiro, não é avarento, nunca pense que Satanás vai te tentar com relação a dinheiro. Não vai. Mas se você é fraco, não pode ver, desculpa, um rabo de saia, né? Aí ele vai te tentar justamente nessa área. Vai tentar justamente na área do sexo. Porque ele não conhece. Mas é porque ele vê, ele já sondou, porque Satanás não sonda os nossos corações. Quem sonda os nossos corações é Deus. Por que é que ele sabe as fraquezas, algumas fraquezas nossas? Porque ela chega à tona, ele, essa fraqueza de fulano, essa fraqueza de cicrano.
Aí ele, vou tentar justamente nessa aqui. Então, queridos, não somos melhores que Davi. Nós somos carne. Nós vivemos ainda neste mundo. Nós estamos, amados, à mercê de qualquer hora poder escorregar. Mas o que eu quero dizer para vocês é que existe arrependimento. E o que eu achei interessante em Davi, que Davi, ele rapidinho se arrependeu. E ele disse, meu Deus, não fui eu que pequei? Quem pecou fui eu, Senhor. Essas ovelhas, o que fizeram? Então que o castigo venha sobre mim, sobre a minha família. Porque tinha muita gente morrendo de peste, de praga. E ele implorou por aquelas pessoas. Mas, irmãos, falar em arrependimento, eu gostaria de dizer que existe uma coisa parecida com arrependimento e não é arrependimento, é o remorso. O remorso leva a pessoa à morte e o arrependimento leva pessoas à vida. Você lembra de Pedro? Pedro negou a Jesus 3 vezes, mas quando os olhares de Jesus com o de Pedro se encontraram, que o galo cantou, ali ele se arrependeu, a ficha caiu, ele foi chorar o choro de Deus. Porque o choro de Deus, ele provoca vida, o arrependimento. Mas agora vamos ver o caso contrário, que foi parecido. Judas vendeu a Jesus, mas quando a ficha caiu, ele ficou com um remorso tão grande que pegou aquelas moedas, jogou no templo e saiu e foi se enforcar. Então o remorso provoca morte. Mas nos filhos de Deus, em todos vocês, um dia teve aquele choro de arrependimento e houve salvação, houve vida. E foi isso que aconteceu com Davi. Estou concluindo, queridos. Davi assume seu pecado e se arrepende. No verso 8 diz assim, do 21 que a gente leu. Gravemente pequei em fazer este negócio. Porém agora, ser servido, tirar a iniquidade do teu servo, porque procedi loucamente. Ele reconheceu o pecado. E lá em Provérbios 28:13 diz que aqueles que encobrem as suas transgressões jamais prosperará. Mas aquele que se arrepende e deixa alcança a misericórdia. Isso é arrependimento. Glória a Deus, aleluia. Então, queridos, houve arrependimento da parte de Davi. E Deus colocou a sua boa mão e tirou aquela praga. E deu vitória àquele povo. E para concluir, queridos, isso não foi só na vida de Davi, como é na nossa vida. Errou, escorregou, então corre para os braços de Jesus. Quando a gente erra, a gente se afasta de Deus. O pecado faz a gente ser inimigo de Deus. Mas quando nós nos arrependemos e corremos para Jesus, a reconciliação, e Ele está sempre no lugar que nós o deixamos, para nos perdoar, para nos trazer vida, porque o arrependimento traz vida, e vida abundante. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Quem teme ao Senhor não teme ao homem mau. E não, aqui diz em Mateus 10:28, e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Deus é imutável e está pronto para receber o pecador arrependido. Esta palavra está na palavra de Deus e não pode mudar. Glória a Deus. Aprendemos em nossa caminhada cristã que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Glória a Jesus. Aliás, essa palavra está até em Salmo 145:14, que diz: Deus ampara
todos os que caem e endireita todos os curvados. Então, corra para os braços de Jesus. Se você escorregou, não desista. Tem gente que peca, irmão. Aí, não vou mais para a igreja. Eu não vou nem querer falar mais com o irmão que passa aqui, porque eu estou em pecado. Meus irmãos, aí é que você deve correr para os braços de Jesus. Porque é só nele que encontramos a solução. Davi correu para o Senhor, se arrependeu e Deus deu vitória. Glória a Deus. Que Deus vos abençoe. Fiquem com Deus, amados. Amém. Louvamos a Deus por tudo que Ele nos proporcionou nesta noite.